versículo 36. Jesus é ungido na casa de um fariseu por uma mulher pecadora. Lucas 7, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com seus cabelos, da sua cabeça, e beijava seus pés e os ungiu com unguento. E quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo ele com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Amém? Amém. Vamos falar. Pode sentar os obreiros, se assente, todos, para poder ouvir a palavra do Senhor. Jesus foi convidado por um homem fariseu chamado Simão. Chamou Jesus para ir em sua casa. E Jesus sentou-se na mesa desse homem. E quando Jesus entrou, ele foi recebido como uma visita comum. Entrou, se cumprimentou nem com a forma devida e se assentou à mesa. Nós lemos aqui no 38 que uma mulher conhecida naquela cidade entrou e foi aos pés do Senhor Jesus. Uma mulher da cidade, uma mulher que a cidade toda conhecia, uma mulher que todo mundo sabia quem era, mas qual era o nome dela? Aqui não diz. Mas aqui a chamam de uma pecadora, a pecadora. Não sabia o nome dela, mas sabia o pecado dela. Não sabia o nome dela, mas apelidaram ela de pecadora. E era conhecida, todo mundo sabia, todo mundo que estava naquela casa sabia. Interessante isso, né? Simão fariseu era um homem de posses e sabia da pecadora. E ela entrou ali, talvez de cabeça baixa, se sentindo indigna, porque todo mundo da cidade sabia. Não tinha nome, mas tinha apelido: lá vai a pecadora. Entrou aqui a pecadora. Agora eu quero fazer uma pergunta
pergunta: será que todo mundo daquela cidade que a chamava de pecadora não tinha pecado? Será que todo mundo é perfeito? Será que a nossa perfeição é tão perfeita assim que eu digo que o outro é pecador? Que eu posso julgar? Que eu posso falar? Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão. Eu não vou levantar, porque eu não sou perfeita. Não tem nenhum sequer, né? Ainda bem, porque a Bíblia diz que não tem um sequer que não seja. A Bíblia diz que todos somos pecadores e todos pecamos. Que o sem pecado perfeito ali naquela casa era Jesus Cristo. Mas é engraçado como as pessoas apontam o erro dos outros e por isso muitos têm perdido a sua salvação. Porque não vê o seu pecado, o seu erro, mas ela foca no erro dos outros e fala do erro dos outros e se esquece de duas coisas: julgar é pecado, fofocar é pecado. E a salvação, por ser individual, vai ser os meus erros, não o erro da pecadora, mas o meu que pode tirar a minha salvação. Então eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando. Não adianta eu olhar o pecado da pecadora e ainda a cidade inteira saber. Se for o meu intermédio, pior ainda. Pior ainda. Aí eu falo: quem era limpo? A mulher que intitularam de pecadora ou Simão, o julgador, o crítico? Porque Simão, esse homem, ele chegou a duvidar de Jesus. Se esse homem fosse profeta, ele ia saber, dizendo: ele não é profeta porque ele está sendo tocado por uma pecadora. Ele chegou a julgar o próprio Senhor Jesus, porque ele quis tomar o lugar de Jesus, porque aquele que julga quer tomar o lugar do juiz. Então ele falou: esse aí não é profeta. Nós lemos isso aqui. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo e dizia: se este fosse profeta, se este fosse, porque para ele não era, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Então muitas vezes nós falamos do pecado do outro, nós olhamos torto para o outro, como se o pecado do outro fosse pecado e o seu não fosse. Mas eu não roubo, eu não adultero, eu não mato, mas eu tenho inveja daquele que comprou o carro no ano, meu vizinho. A inveja mata e apodrece os ossos. Será que você não tem matado alguém e apodrecido os seus ossos? Quando alguém é promovido na empresa e você ainda não recebeu a promoção? Quando a vizinha tem a casa linda que você sonha e você ainda está no aluguel? Ou quando aquele que fala assim: o pecado dele é público, mas o meu no meu quarto, nos meus vídeos, não é público, e por isso eu me acho no direito de julgar o outro. A minha inveja ninguém sabe, porque eu não expresso. Os meus pensamentos ninguém sabe, porque ninguém pode ler pensamentos senão Deus. Porque o que é público eu quero falar, o meu que é escondido. E essa é a nossa natureza pecaminosa e ruim. E aqui, naquele lugar, Simão se expressou, talvez murmurando para si mesmo, baixinho, ou então, se ele tiver um pingo de caráter, ele murmura para si mesmo. Mas se ele for sem caráter, ele fala como se disfarçando, pensei alto, fala em voz alta, como se estivesse pensando alto, para ouvir de tabela, como se não quisesse, com a maldade. Então Jesus, vendo toda aquela situação,
chão. A mulher era pecadora? Pela Bíblia, sim. Mas e o restante? E Simão? O único que não tinha pecado não quis julgar. O único que era perfeito não quis condenar. E de repente Jesus fala para ele a história aí do dinheiro. Né? E quando termina a história do dinheiro, ele diz assim para Simão, para quem está em questão aqui, e foi revelado inclusive o nome, é Simão. Jesus fala para ele: eu entrei em sua casa e você não lavou os meus pés. Porque se andava muito, era muito calor e muito pó. Então se chegava numa casa, lavava os pés, tanto para limpar, mas principalmente para refrescar de uma viagem, de um andar num sol escaldante. Jesus chegou, o pé dele não foi lavado. E quem lavou foi aquela pecadora, com as lágrimas dela, refrigerou a Jesus Cristo. Ela lavou com as lágrimas dela e secou com os cabelos. E Jesus entrou naquela casa e não recebeu o ósculo santo, que é o beijo, que é a tradição entre eles. Não recebeu Jesus como alguém importante. Recebeu como qualquer um, ou aquele que não tem importância para mim. Recebendo a maior autoridade do mundo, aquele que tem todo o poder, entrando na casa do Simão fariseu, e ele não recebeu como qualquer um, desfez do Senhor Jesus e como autoridade também. E aquela mulher não parou de beijar os pés de Jesus, beijando ali, não só beijando como autoridade no alto, mas beijando prostrada, reconhecendo a autoridade divina dele, não só a terrena, mas a divina no chão. E quando se entra uma autoridade espiritual, se unge a cabeça. E Jesus disse: Simão, você não me ungiu com óleo quando eu cheguei em tua casa. Essa mulher trouxe o que ela tinha de precioso, o seu unguento, e derramou os meus pés, ungiu os meus pés. E o que importa para Jesus não é o pecado, se é um julgamento, uma crítica, uma fofoca, uns maus olhos, uma inveja, um adultério, mas a sinceridade e a verdade como você se aproxima dele. Simão se aproximou, se julgando superior e não reconhecendo o Senhor Jesus. Aquela mulher se aproximou, se prostrando, chorando, se sentindo suja, indigna, mas ela estava em sinceridade aos pés de Jesus. O choro dela devia dizer muita coisa para Jesus, dizer: eu não quero a vida que eu tenho, eu não quero mais ser como eu sou, eu estou arrependida, me ajuda a mudar, me ajuda a me dar uma vida nova, eu não quero, eu sou sincera, realmente eu sou uma pecadora, mas eu não quero ser assim, me ajuda a sinceridade daquela mulher, no choro que ela limpou os pés de Jesus com as lágrimas. E muitas vezes colocamos uma capa de perfeição, de não termos pecado, e esquecemos que o que move o Senhor é a sinceridade, é a verdade, é reconhecer os nossos erros, por mais que sejam pequenos, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, e não julgar, mas ter sempre bons olhos, ainda que esteja errado. O que eu posso fazer? Se eu não posso fazer nada, eu também não vou falar, também não vou chamar por aquilo que os outros chamam. Se a cidade toda sabe, eu não entrarei no meio daquela mesa de Simão fariseu para julgar uma pecadora que a cidade inteira julga. Mas o que aquela mulher fez, você pode fazer. O quê? Ser sincero e verdadeiro diante de Jesus. Se aproximar da forma certa e recomeçar. Você pode recomeçar
Você pode fazer o certo. A oportunidade foi dada também para Simão, para todos que estavam ali, todos. E essa oportunidade nessa ceia é para nós todos. Podemos recomeçar, sem julgamento, sem crítica, abandonando o adultério, abandonando a inveja, pedindo ajuda na nossa fraqueza, reconhecendo os nossos erros e pedindo ajuda ao Senhor para mudar a nossa história. Ele ajuda quem é sincero e Ele ajuda aquele que pede. Então você pode recomeçar hoje. Não importa quem é o outro, quem é o da sua casa, do seu trabalho, do seu vizinho, não é o outro. O Senhor quer um encontro com você. Com você. Se aproxime dele com verdade e sinceridade. E você pode recomeçar agora. Ele está aqui, ele veio cear com você. A mesa está posta. E aquele que abriu o coração, ele vai cear com você e você com ele. Eis que ele está às portas e bate. Ele voltará. Mas antes que ele volte, eu vou voltar para ele todos os dias. Eu vou voltar para ele todos os dias. Então usa o que você pode agora e volta para ele. Volta para ele agora. Em verdade, em sinceridade, com aquilo que você tem. Amém? Amém. Você que pode, se põe de pé, você que pode. Vamos falar com Jesus, com aquele que pode, com aquele que é perfeito. Vamos falar com ele. Por favor, apague as luzes aí todas. Feche os teus olhos.